Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Terminar essa parte aqui mais introdutória. Vocês já viram que eu gosto bastante dessa figurinha aqui, né? Falei bastante, mas a gente precisa agora entrar um pouquinho dos conceitos matemáticos, tá? E físicos aqui do nosso fluxo de potência. Então, vamos lá. Qual regra que a gente usa aqui? Né? São as leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff. Vamos lá. Vamos abrir esse primeiro aqui, vamos ver. Lá, leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff são duas regras usadas para determinar parâmetros como corrente elétrica ou potencial elétrico de circuitos complexos formados por ramos, malhas e nós. Vamos lá. Então, fluxo de potência nada mais é do que um fluxo de corrente, nada mais é do que pontos com tensão e com corrente. Né? Esse nó vai ter uma tensão e vai ter uma corrente. Com tensão e corrente você tem potência, né? Se você tem um circuito aberto, você não tem potência, mas tem tensão, certo? Vamos lá. Então, é a lei das malhas e lei dos nós. Praticamente, até como está descrito aqui no texto, são leis de conservação da energia, né? A energia no sistema elétrico, energia elétrica, a gente sabe que tudo que é gerado é consumido. Geralmente não tem armazenamento, a não ser que você tenha um banco de baterias, enfim, mas na grande totalidade do sistema de potência, tudo que está sendo gerado está sendo consumido. Então a gente não tem, lógico, né? Geração um pouquinho acima da carga, porque a gente tem as nossas perdas elétricas ali, ó. Mas veja aí no nó. Você tem um íon vermelho entrando, imagina que esse fosse o gerador 1. E você tem no mesmo nó chegando ali também o I2, que vamos dizer que é a potência ali, a corrente do gerador I2, né? No caso aqui é corrente, mas você pode entender como uma potência também. Se fosse P1, P2, daria o mesmo resultado, né? E você tem também ali um 2 ali, que seria o que está saindo, né? Mas vamos chamar ali de 3, o verde. Então, o I3 ali tem que ser a soma de 1 e 2. Não tem como, né? Não tem como a gente ter algo diferente. A não ser que tenha um armazenamento ali, alguma coisa, mas enfim. Uma forma geral, que está entrando no nó tem que ser o que está igual saindo, né? Ah, mas tem um consumo no nó. Então, o que está sendo consumido, o que está entrando, o que está sendo consumido no nó, tem que ser igual ao que está saindo. Então, assim, sempre vamos ter essa característica, tá? Aqui ele vai falar das malhas, nós, ramos. É interessante a gente definir isso mesmo. Aqui um exemplo mais... um circuitinho, né? Que a gente tem ali a fonte. Essa fonte poderia ser um gerador, uma usina, representado por uma fonte ali, e saindo do nó, né? Tá vendo ali? Ela sai, vai para o nó, e tem as cargas ali, as resistências, tá? Isso é muito importante pra gente. Então, basicamente no fluxo de potência, o que é mais, tem um foco maior, é a primeira lei de Kirchhoff ali, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter também a lei das malhas, né? Então, caminho fechado ali, o somatório das correntes é igual a zero, né? U é igual a RI, que eu mostrei no módulo anterior, que eu citei, né? Só que eu falei E é igual a RI. Então, a tensão, resistência, corrente, que a gente aumenta, né, a tensão para que a corrente diminua. Enfim, a gente vai tendo um tanto de
Aqui, ó, exemplo das leis de Kirchhoff, porque ele está fazendo um circuitinho, pegando e fazendo circuito. Mas a gente pode também transformar o nosso sistema elétrico de potência em resistências, né? Em indutores, em resistores, indutores, capacitores, né? Enfim, às vezes o conceito do resistência, né, o conceito de resistência se confunde, a gente usa também com resistor, mas enfim, isso daí é o de menos, que também a gente não tá tão acadêmico, mas a importância que eu disse, né? Como que eu vou modelar a fonte? Ah, que ele está modelando a fonte como 24 volts. Como que eu vou modelar a carga? Ele está modelando como uma resistência. Vocês vão ver que no fluxo de potência, como é a modelagem, é um pouquinho diferente disso, mas no final nós vamos usar as leis dos nós, né, para que isso seja resolvido. Tá vendo? Mais leis dos nós, beleza? Ok. Agora a gente vem aqui, ó, e vai colocar potência ativa e reativa. Só voltar aqui um pouquinho. Um segundinho. Sobe esse, criar nota, desce um pouco. Vamos lá. Quando a gente tem um fluxo de corrente, um I, né? Um I aqui, ó. Na verdade, e a gente tem uma tensão aqui E, né? A gente vai ter um cara chamado S, que vai ser o E vezes o I. Então aqui você está vendo que quando você tem tensão, você tem corrente, você tem algo fluindo, que é uma potência. Esse S, ele é igual a um P mais um J aqui, tá? O que é o P? O P é a potência ativa. O que é o Q? O Q é a potência reativa. Isso daqui vai acompanhar a gente por todo o percurso, né? Eu tenho um E, eu tenho uma corrente. Você está olhando lá no seu sistema supervisório, você vê uma corrente. Aquela corrente forma um P e um Q, né? Então há uma composição ali de potências, certo? A gente, para facilitar, transforma o I em S e abre ele na sua parcela de potência ativa e reativa. É isso que nos interessa. Ah, mas no fluxo de potência também eu não posso usar corrente? Pode usar sim. Mas vocês vão ver que o que mais interessa em sistemas de potência, principalmente ali de alta tensão, são questões ali relacionadas com a potência ativa, reativa, compensação de fator de potência. Então a gente vai precisar usar o P e o Q. E isso daí vai ser para a gente aí o divisor de águas. Voltando lá, eu até digitei aqui, ó, potência ativa e reativa, né? Como eu disse lá, a corrente, né, você tem tensão e tem corrente. Então aqui, ó, ele vai formar nesse S é a potência total, que a gente consegue dividir em P e Q. O que é a potência ativa? A potência ativa é o P, né? Olhem aqui também, ó, potência aparente é o S, ó, entramos lá na figura. Aqui, ó, potência aparente é o S. Símbolo é VA, né? Volt ampere. Aqui a unidade está kVA, então seria só um jeito de você mudar, mas a padrão é kVA. Potência ativa, que é o nosso querido quilowatt, watts, é o P. Potência reativa é o VAR, né? Que é o Q. Vamos lá.
Então, o que é a potência ativa? É a potência que efetivamente realiza trabalho, gerando calor, luz e movimento. É medida em quilowatts. A figura abaixo mostra uma ilustração disto. Potência reativa, usada apenas para criar e manter os campos eletromagnéticos das cargas indutivas. Né? Vamos entrar aqui no site que parece estar bem maneiro, bem bacana. Ó. Tem aqui os cálculos, tal, queda de tensão, correção do fator de potência. Então, para corrigir fator de potência, a gente precisa saber P e Q, né? Legal. Depois vocês dão até uma lida aqui que parece estar bem caprichado. Mas, basicamente, todo equipamento elétrico, ou quase todo, ele consome ali uma potência reativa. O que seria essa potência? Seria a potência para ele funcionar. Ele precisa dessa parte reativa. Essa parte reativa ela não gera trabalho, né? Ela não, mas ela é necessária para que seja ali possível funcionar os equipamentos. O P, que realmente é a potência que a gente usa, tá? Então, isso daqui é clássico, né? Vamos em imagens, potência ativa e reativa. Aí tem o copo de chopp. Né? Essa daqui é uma das figuras clássicas. Então, tá vendo aqui o copo de chopp? A potência aparente é tudo. É o líquido e o colarinho. Né? Mas, o que acontece? É tudo. Então, você tem a parte que é o líquido e você tem a parte que é a espuma, né? O líquido é ativa e a espuma é reativa. No sistema de potência, a não ser que você faça uma compensação dessa parte reativa sua, né, a compensação do colarinho, você sempre vai ter a potência reativa, tá? Então vamos lá. Olhando o chopp aqui, geralmente o que a gente gosta no chopp? É o líquido, né? Ninguém vai encher o copo de chopp de espuma, né? Então a gente enche ele líquido até certa parte e depois coloca um colarinho ali para manter, para não esfriar tão rápido, enfim. Alguns não vão querer, mas querendo ou não, ele é uma parcela ali do nosso sistema. Então, basicamente, a gente tem que ter em mente que o fluxo de potência ele vai ser baseado na lei de Kirchhoff das correntes, né? A primeira lei lá. Então, tudo que está entrando no nó tem que estar saindo, né? Então, o somatório do que entra e o que sai do nó é igual a zero. A gente vai transformar essa corrente, vai fazer um tratamento ali matemático ali, transformar a corrente para potência, para que a gente possa usar a potência ativa e reativa. Então eu acho que isso foi uma boa introdução. Espero que tenha sido, né? Depois a gente tem que entrar na parte dos equipamentos, entender equipamento por equipamento. Lá a gente vai conseguir entender melhor como a potência reativa é gerada, por que ela é gerada, por que ela tem que ser gerada, ela é gerada no processo, né? Posso gerar uma energia sem potência reativa? Muito difícil, né? Qualquer equipamento, qualquer dispositivo que você compre, ele vai ter uma resistência, ele vai ter uma reatância, ele vai ter uma resistência, ele vai ter uma indutância e vai ter uma capacitância. Cada um dessas características que eu citei vão ser mais pronunciadas dependendo do tipo de equipamento, mas todas vão ter. Logo, todas vão consumir uma potência reativa. Perfeito? Geralmente, a compensação de fator de potência é realizado na carga, né, no consumidor, não em equipamentos. Mas é isso, pessoal. Eu acho que deu para fazer uma breve introdução. Acho que depois a gente pode já entrar nos equipamentos. E aí vai ficando mais claro
essas questões da potência, da resistência, da capacitância, da indutância, tá bom? Espero que tenha sido útil aí essa primeira etapa aí. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Valeu!